Mais um episódio do Recorte Jurídico na temporada 2026, direto do Centro Universitário Unicet. E a gente vai começar esse episódio hoje eu vou falar para vocês, era uma expectativa aqui do Recorte, receber a doutora Adélia Barros, que hoje ela é referência em crimes contra homens, que é algo que parece que não é comum, mas é muito comum. E eu queria começar pelo primeiro ponto, Adélia. Queria falar como é que tem sido a tua atuação hoje na tua advocacia. Hoje, Davi, eu tenho atuado bastante no Brasil inteiro, né? Com escritório físico aqui em Teresina, Fortaleza, lá na região do Ceará, em São Luís, né, no Maranhão. E hoje também eu faço parte do IDDH, que é o Instituto de Defesa do Direito dos Homens, Perfeito. Que trata sobre essa pauta, né? Que é uma pauta que nem a maioria das pessoas não tem coragem de falar, mas é um problema que existe sim. Os homens também sofrem violência e, por outro lado, também existe a questão das falsas acusações, né? Infelizmente, muitas mulheres mal intencionadas se utilizam do instituto legítimo, como é a Maria da Penha, para se aproveitar ali e utilizá-lo como instrumento de vingança, para afastar o pai dos filhos, afastar do patrimônio e assim fomentar ainda mais o conflito. Vamos lá, tu me falou que o homem sofre violência, então a violência que o homem pode sofrer é a mesma que a mulher sofre, violência patrimonial, violência psicológica. Existe outros tipos de violência que o homem pode sofrer dentro de um relacionamento? Essa tua pergunta é interessante porque, assim, as pessoas, sempre quando eu falo sobre essa pauta, as pessoas trazem a ideia de que eu estou falando que mulher não é vítima. Mulher é vítima, sim, também. Entretanto, os homens também são vítimas as mesmas questões que trazem a Lei Maria da Penha, os homens também são vítimas. Questão patrimonial, a violência psicológica é algo bem relevante de se falar, porque hoje o Estado, ele só traz a violência psicológica, só criminaliza essa violência psicológica quando a mulher é vítima. Quando o homem é vítima de violência psicológica, ele não tem como arguir isso dentro de um processo, porque é como se a violência psicológica contra o homem não existisse, né? E acaba ali negligenciando e desequilibrando a balança da justiça, porque se você sofre uma violência e você não tem nenhuma tipificação dentro do ordenamento jurídico, como é que você vai se defender disso? Não é verdade? E o direito ele é mutável, né, Adélia? E cada vez mais as mulheres, graças a Deus, e eu sou o maior defensor de que o presente ele é sempre melhor que o passado. Eu sempre falo isso inúmeras vezes porque eu não sou defensor de que os relacionamentos do passado eram melhores que o do futuro. Não, são relacionamentos diferentes. Vamos começar por aí. A base da família. Como é que você vê a importância desse direito conciliatório? É excelente essa tua colocação, porque assim, ó, Davi, a gente enquanto advogado, nós temos uma função social. Então a gente precisa ter responsabilidade, né? Na minha atuação, o que eu sempre coloco como missão, que eu sempre falo para os meus clientes, a minha missão é devolver a paz. E a gente sabe que a família é a base da sociedade, né? É o plano perfeito que Deus criou para a gente. Perfeito. Então, enquanto advogada, quando aquela pessoa me procura, o meu papel ali, eu sei que tem situações que a gente tem que agir de forma mais incisiva por conta que a outra parte acaba não cedendo, mas a minha frente de atuação é tentar apaziguar esse conflito no sentido, partindo dessa premissa de que a família é a base. E quando você desequilibra a balança, quando você orienta para o mal, para fomentar esses conflitos, você acaba prejudicando toda uma sociedade. E outro ponto relevante, por outro lado, infelizmente, nós vemos colegas advogados já atuando de outra forma, incentivando a utilização desses institutos, né, em defesa da mulher, como instrumento mesmo de vingança, orientando, vai lá, faz a medida protetiva, porque sem nenhum ato de violência, porque vai afastar dos filhos, tu vai conseguir o patrimônio, e isso é muito preocupante, porque você acaba fomentando o conflito e acaba elevando os números de violência, que eu acredito que esses são um dos fatores que tem elevado cada vez mais a questão da violência doméstica. Até no episódio anterior, o advogado ele citou que o advogado ele sempre é o último a ser chamado, né? É quando a pessoa ora para Deus, dizendo assim, meu Deus, eu não sei como é que eu vou sair dessa situação, aí ele vem na cabeça um advogado para poder ajudar ele a sair desse famoso BO, né?
Como é que você tem orientado lá no teu escritório e ter trazido essa paz na primeira consulta? Como é que você faz isso? Olha, geralmente quando esses homens chegam lá no escritório, eles chegam muitas vezes já com medida protetiva, né? Afastado do lar. Imagina só, você construir toda uma vida, você muitas vezes é ali o provedor, né, da família, passou a vida inteira trabalhando, construindo um patrimônio, dá tudo pelos filhos, e acaba negligenciando até sua própria vida, sua própria saúde, e de uma hora para outra, nos casos de falsas acusações, é bom frisar isso, você é afastado de tudo isso. Eu imagino, eu fico me colocando no lugar. Então, quando esse homem chega, geralmente, ele chega dilacerado. Dilacerado. E hoje eu tenho até uma equipe de psicólogos, né, que acompanha esses processos, que eu coloco Nossa, à que trabalho legal. disposição Uhum. para que seja feito esse acolhimento. E muitas vezes, quando eu não tinha essa equipe de psicólogo, eu mesmo conversava. Então, às vezes, o que eu percebi, geralmente? Falta só uma orientação. Eu chego lá, imagino. vou conversar, eu disse, olha, aqui existe uma situação assim, mas a gente pode reconstruir a sua vida da seguinte forma. Uhum. Aí muitas vezes fala até em suicídio, Imagino mesmo. na questão mesmo já de revidar aquela injustiça. Porque olha só, o que está acontecendo hoje? Nessa questão dessas falsas acusações, o Estado, de certa forma, tem chancelado essas mulheres mal intencionadas. Por quê? Porque, vamos lá, o homem passa por toda essa injustiça e aí ele vai se socorrer no Estado, né? Vai tentar se socorrer no Estado. Ele chega, bate na porta, vai registrar um boletim de ocorrência, ninguém dá credibilidade. Ele chega, vai tentar entrar com o processo, todos os processos acabam só voltando o olhar ali para a mulher. E aí é em mim, é na advogada, que é especialista, é no advogado que ele consegue ter a esperança. Então, é nesse ponto que eu vou lá, converso, digo, olha, calma, a gente vai conseguir resolver. Nesse primeiro momento é angustiante, mas a gente vai conseguir organizar, a gente vai... Geralmente eles trazem muita prova, né, até de ameaças da mulher que realmente iria fazer isso. Então, a partir disso, a gente orienta e vai conduzindo ali, fazendo mesmo um trabalho de psicólogo mesmo, né, para poder amenizar a situação e até evitar momentos de violência. Até tu me antecipou uma pergunta que eu quero fazer agora. Como é esse processo investigatório aí para poder levantar provas para produzir e dizer assim, ó, isso aqui é uma acusação falsa e eu tenho como provar que é falso. Como é que é feito esse processo? É interessante falar que toda situação, ela vai crescendo ali com uma linha do tempo, né? Uhum. E aqui é um ponto interessante, né, que eu já deixo até a dica. O homem que está passando já por um relacionamento abusivo, que o homem também enfrenta isso, onde a mulher agride, a mulher ameaça, a mulher manipula, ali já são sinais. Ele já tem que levantar as suas red flags com relação a isso. E começar já a filmar, começar já a guardar mensagens, né? Para que e outra, já procurar um especialista, para que o especialista, o advogado especialista possa orientá-lo como é que ele deve construir essa curadoria de provas que eu sempre falo antes, essa curadoria de provas para que porque assim, quando o relacionamento começa com essa pegada, é muito difícil que não vá desaguar numa questão de conflito familiar. Então, diante disso, é fundamental que se tenha uma orientação especializada, que não subestime os sinais e que comece a ali gravar falas, ameaças, agressões. Agressão já indico logo fazer boletim de ocorrência, fazer exame de corpo de delito, porque os homens negligenciam isso. Acha que... Um exemplo aqui, muitas vezes a gente vê na internet vídeos, né, se postando, quando é o homem agredindo a mulher, todo mundo fica naquele alvoroço de condenar e tudo. Mas quando vê um vídeo ali, um meme, falando sobre meme, a mulher trazendo ali uma agressão sobre o homem, todo mundo fica rindo, acha bonitinho. Só que esquece que o meme ele só viraliza quando existe uma realidade por trás dele, né? Então você não pode, homem, você não pode negligenciar os sinais, entendeu? Vamos por aí. Você acha que a partir do momento que o cliente ele está sofrendo uma agressão de qualquer tipo, ele tem que conversar sobre essa agressão com outras pessoas, porque o que eu percebo não existe uma rede de apoio.
Não existe, de fato não existe. Aí ele procura resolver sofrer sozinho. O homem tem isso, sofrer sozinho. Você acha que é melhor ele já poder ambientar as pessoas que estão à sua volta? Aí eu falo, familiares, pessoas do trabalho, todo mundo que ele está sofrendo aquele tipo de relacionamento para que, na hora que aquilo estoure, caso estoure, e ele tem além das provas para que não, porque ainda tem esse ponto, que o rapaz ele vai lá produzir provas e a gente ainda fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Ah, será se ele não produziu prova porque ele estava praticando e está produzindo prova para poder induzir a opinião pública de uma maneira diferente. Mas a partir do momento que se ele realmente está dizendo antes de acontecer, tipo, cara, a minha mulher é assim. Cara, lá em casa eu não posso sair, por exemplo, dos meus amigos porque a minha mulher ela é meio brava. Ela vai chegar aqui e vai fazer uma humilhação. Ou se não, em casos hoje que é bem mais comum do que a gente imagina. Ah, eu que fico em casa, minha mulher que vai trabalhar e eu só tenho o que ela faz pra mim ali. Como é que você vê esses pontos? E esse teu ponto é muito relevante porque isso puxa uma questão de política, ausência de políticas públicas para conscientizar esse homem. Hoje nós temos uma cultura de políticas públicas somente voltada para a proteção da mulher. E essa violência contra o homem é totalmente inviabilizada. E isso é grave. Por que que é grave? Por quê? Vamos usar aqui um exemplo aqui do Piauí, né? E um exemplo extremo, onde não foi um homem, foi um menino de 16 anos. Você lembra aquele caso numa escola particular, onde o menino foi baleado por uma menina e hoje está numa situação, né? Bem difícil, né? Ele tentando se recuperar. Até parabenizo a mãe dele pela força. Eu até fico arrepiada. A fé daquela mulher é gigante. É gigante. E aí, eu vou trazer esse exemplo aqui, porque será... toda menina tem uma política pública. E quando eu falo menina, é porque a gente fala ali na base, e isso reverbera também nas mulheres, né? Toda mulher, toda menina tem uma política pública sendo veiculada. Olha, se você acontecer isso, denuncie. Se acontecer isso, denuncie. E cadê a política pública para abrir os olhos dos homens sobre violência? Olha só o que aconteceu com esse menino. Ele foi baleado, a menina acabou com a vida dele. E será que se existisse uma política pública voltada para o público masculino que alcançasse esse menino? Porque eu tenho certeza que antes dessa agressão extrema, ela ameaçou, ela cometeu atos criminosos que já apontavam para um perigo. Então, se cria uma cultura de que o homem sofre sozinho, de que o homem tem que dar conta de tudo sozinho. Sim. E acaba colocando em risco, inclusive, os meninos. Se esse rapaz tivesse uma política pública, que ele tivesse levantado a visão e diz, rapaz, aqui tem uma situação errada, eu vou buscar ajuda. Né? Mas não, ele é homem, ele tinha que dar conta de tudo. Olha só o que aconteceu. E outro detalhe importante, tá aí, né, numa situação bem complicada, né, dependente da mãe para tudo, vida parou. Quem foi que foi para a rua fazer uma passeata? Quem foi que foi para a rua criar uma lei com o nome dele? Ninguém nem fala. Agora vamos imaginar se fosse ao contrário. Se tivesse sido ele que tivesse baleado essa menina. A vida dele tinha acabado. Da mesma forma. E hoje a gente não sabe quem é essa menina. Não sei nem se ela continua apreendida, né? Que ela é menor. Mas e aí? Eu deixo essa reflexão, né? Porque assim, eu sou mulher, eu entendo que existem mulheres vítimas, óbvio, isso é inegável. Mas eu também sou humana. E assim, eu entendo que a gente tem que lutar por justiça. E eu tenho filho, eu tenho amigos como você, eu tenho pai, eu tenho irmãos. Doutor Davi, eu acompanho casos absurdos, né? Onde a mulher é a agressora. Eu vou contar um caso aqui, se você me permitir. Conta essa história pra gente, Olha por favor. só, eu vou, aí vou aqui demonstrar o quanto que a justiça está desequilibrada. Eu acompanho um caso lá na cidade de Caxias, onde o homem teve um relacionamento com a mulher, bem breve, 2 encontros, e ela acabou engravidando. Aí tudo bem, pagando pensão, entrou na justiça. Só que daí a vida dele virou um inferno. Por quê? Ele não quis manter o relacionamento, tinham acabado de se conhecer, mas vou assumir meu filho. Perfeito. Beleza? Só que ela não aceitou. Sabe o que ela começou a fazer? Ir para a rede social, pegando a foto dele e colocando em cima da foto estuprador,
pedófilo. E divulgando para todas as coisas de comunicação de Caxias, chegando até aqui em Teresina. Por último, mandou para um portal aqui de Teresina, com mais de 15 mil seguidores. E meu cliente recebendo ameaça de faccionado, porque ela estava dizendo que ele era estuprador e pedófilo. Paralelo a isso, ele pagando a pensão em dias, ela foi abriu um processo de execução de alimentos para cobrar como se ele não estivesse pagando. E é o que aconteceu? Ele, homem, negligenciou, não fez a defesa, recebeu a intimação, ele disse, não, estou pagando, não estou devendo nada. Mandou os comprovantes só para ela de má fé, não apresentou nada. E aí o que aconteceu? Mandado de prisão por débito alimentar. Mas ele tinha os comprovantes. Detalhe de que ele não devia. Só que ele não juntou os comprovantes nos autos, né? E aqui não é nem um X da questão. Então, diante dessa situação, ela pegou esse mandado de prisão e tentou demonstrar que ele era referente a essas calúnias de estuprador e pedófilo e começou a jogar na internet. Quando ele me procurou, já estava nessa situação toda, né? Mesmo ela fazendo tudo isso, ela sem nenhuma prova, ela conseguiu uma medida protetiva com 24 horas. Quando eu entrei no processo, automaticamente abri o processo criminal, juntei todas as provas e pedi uma medida cautelar para ele, para que ela cessasse com essa situação gravíssima que ela estava fazendo. Está com mais de 60 dias. Nunca foi apreciado. Parecer do Ministério Público favorável, provas a balde, e ele não teve a prestação jurisdicional. Então, é em cima dessa injustiça, em cima desse desequilíbrio, né? Por que a mulher tem esse olhar célere, né? Que é fundamental, não vou dizer que não seja necessário, mas cadê a justiça para o homem? Me diga, se isso é justiça? Doutora, eu queria até que a senhora deixasse uma mensagem para esse homem agora, nesse momento. Mensagem em forma de resposta. O cara é menos homem se ele denunciar? Claro que não, muito pelo contrário. Isso mostra o compromisso dele com o poder estatal, né? E consigo mesmo. Então, o recado que eu deixo é, no mínimo indício de violência, de agressão, abram os olhos, não negligenciem. Né? O número de homicídios de companheiras contra companheiros é altíssimo e não é divulgado. Porque hoje a pauta de proteção à mulher virou política. Você entra no Instagram, só se fala sobre isso. Mas cadê os homens assassinados também? E os homens agredidos? Os homens que sofrem violência psicológica que a lei nem prevê? Então, a minha dica a minha orientação, não negligenciar, procurar ajuda, principalmente através de um advogado especializado para poder atuar. Porque atuar nesses casos, Davi, é totalmente diferente de atuar nos outros tipos de crime. Porque nos outros tipos de crime, o Ministério Público tem a obrigação de provar que aquela pessoa cometeu o delito. Aqui não. Aqui a gente é que tem que provar que é inocente. Então, a orientação especializada é fundamental para se constituir provas. Perfeito. E para poder trazer um certo equilíbrio para a balança da justiça. Para finalizar esse episódio, primeiramente agradecer a tua participação aqui, o sentimento de gratidão do Record Jurídico, viu, minha amiga? Eu queria que você me respondesse a pergunta que eu não te fiz para finalizar esse episódio. Fica à vontade. Qual foi a pergunta? A pergunta que eu não te fiz. O que a gente esqueceu de falar aqui? Entendi. Olha só. Primeiramente, eu que agradeço, tá, pela oportunidade, né, de abrir esse espaço para um tema tão relevante que impacta diretamente no cenário que nós estamos vendo socialmente hoje. Então, assim, o que eu acredito? Eu acredito que nós, advogados, precisamos ter responsabilidade, né? Eu não defendo homens por serem homens. Eu defendo uma causa de justiça. Perfeito. Né? E assim como existem mulheres vítimas, existem homens vítimas, né? E outra coisa, quando se dá poder demais para um dos lados, acaba desaguando no que nós estamos vendo hoje. Uma epidemia de falsas acusações, infelizmente, que não prejudica só os homens falsamente acusados, mas também as mulheres que são reais vítimas. Perfeito. Porque acaba sobrecarregando o judiciário e atrapalhando a prestação jurisdicional.
Muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição sempre que precisar para a gente conversar. O sentimento é de gratidão. Para quem quer acompanhar mais sobre esse conteúdo e outros conteúdos, o teu dia a dia, qual é a rede social que a pessoa pode acessar, hein, doutora Adélia? A minha rede social é Adélia Barros, _advogada, tá? Aí lá nessa rede social tem os meus contatos no WhatsApp, na bio, tem o meu site também, tá tudo lá, tá bom? Faço um trabalho bem expressivo de conscientização e tento ao máximo tentar colaborar aí com uma sociedade mais justa e equilibrada. Perfeito. Para você que ficou até aqui, te convidar para compartilhar, curtir esse episódio, comentar, hypar e mandar o conteúdo da doutora Adélia para aquela pessoa que você acredita que precisa desse conteúdo com urgência, tá bom? E até o próximo episódio, né, doutora Adélia? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.